Não, eu queria até jogar uma pergunta pro Castanhari para levantar a bola, porque eu acho que é muito o conceito básico assim de entender o que é inteligência artificial já pega a gente. Eu demorei muito para Uhum. só foi quando o Castanhari me foi me explicar e foi me mandar essas referências, eu fui assistir, quando você começa a entender sobre esse processo de redes neurais e sobre como ela se desenvolve, aí você começa a entender que é muito análogo a uma inteligência como a nossa. A comparação desse primeiro cara que o Castanhari disse, o Mo, é que como se a nossa inteligência fosse base assim de carbono, a gente é feito de carne, moléculas e tal, né? Moléculas de carbono e outros elementos. E a do computador é silício, mas o processo que ela usa para resolver problemas é igual ao nosso, é inteligência de verdade, não é? Quando a gente pensa em robô fazendo uma tarefa, a gente pensa que foi só um ser humano Programado. que programou. Mas inteligência artificial é outra questão, entendeu? Ele tem autonomia. É. Tá, antes da gente continuar, eu quero primeiramente comentar sobre essa ideia do que se entende como inteligência, ou como o que se entende como mente nesse caso, né? Porque o Kawamura, ele diz aqui que da mesma forma com que o nosso cérebro é composto por formas de carbono, né? Então, composto por essa matéria orgânica, que nós conhecemos a base de carbono, fósforo, um, enxofre, outros elementos aí, hidrogênio. É da mesma forma, se uma inteligência artificial é feita de outro material, mas que simula, ou simula o mesmo mecanismo, vamos dizer assim, de pensamento, seria a mesma coisa que um ser humano, só que com um princípio químico, vamos dizer assim, de elemento químico diferente do que do que nós estamos acostumados, que é o carbono. Isso é o que eu acho mais interessante, ou o que eu acho mais interessante a gente pensar quando se fala sobre inteligência. Como eu disse, eu não sou especialista nessa área de inteligência, apesar de eu ter feito o estudo utilizando eletroencefalograma. Eles vão falar um pouco sobre essa tecnologia para poder exemplificar aqui o que se pode fazer com a inteligência artificial. E dentro desses estudos sobre neurociência, a gente vê muito sobre o que é, trabalhar assim, de forma filosófica, o que é mente, né? Eu queria pensar com vocês, primeiramente, essa ideia de do que é feita a nossa mente. Eu vou procurar aqui um gráfico. Então, esse gráfico aqui, ele divide de uma forma um pouco mais sintética algumas das grandes teorias de filosofia da mente que pensam sobre, vamos dizer assim, essa natureza da mente. Então, de onde vem a consciência, essa inteligência que nós entendemos que é própria do ser humano, né? Segundo Kawamura, seria possível simular essa mesma inteligência utilizando um material diferente, mas usando os mesmos mecanismos. Então é como se, ao invés da massa no cérebro ser composta pela matéria orgânica, ela pode ser composta por silício ou qualquer outro material artificial, e a mesma se fosse replicada perfeitamente, vamos dizer assim, ela vai conseguir chegar no mesmo nível de inteligência ou de consciência que nós entendemos que o ser humano tem. E essa é a primeira dificuldade, na verdade, que é uma coisa que não tem uma resposta bem definida, porque é um problema filosófico. É uma coisa que se propõe pensar, que se propõe tentar entender e que não é tão simples de responder. Então, você consegue ver nesse gráfico aqui, tem algumas correntes de ideia do que poderia ser a natureza, vamos dizer assim, dessa mente, dessa consciência humana. Eu não vou passar por todos aqui, a ideia não é fazer uma aula sobre isso, mas é só dar uma ideia de onde vem saíram esses conceitos, né? Então, por exemplo, nós pensarmos aqui temos dualismo, vamos pensar no dualismo de substância, que é essa ideia do Descartes, né? Que é esse grande filósofo René Descartes do século, 17, 17, 18, agora não estou lembrando, que falava sobre a existência de duas substâncias, que é uma coisa muito presente em várias religiões, que é a ideia de substâncias separadas. Então, nós temos a alma, que seria de uma substância etérea, uma substância que não se mistura com o corpo, que seria essa segunda substância. Então, uma ideia de mente, já se pensou sobre mente, algumas pessoas, como eu disse, muitas correntes religiosas ainda pensam com base nesse dualismo de alma, né? Desse dualismo de substância, desculpa, pensa a mente como uma coisa que está mais associada a essa segunda substância, a alma, do que necessariamente a substância física relacionada ao corpo, né? Então, o corpo seria uma coisa não pensante, seria como se fosse uma carcaça, uma estrutura ou preenchida pela parte ativa, que seria essa alma, que daria então a consciência. Então, segundo essa ideia de dualismo, por exemplo,
não se poderia ter um robô ou uma máquina que pense ou que tenha consciência como ser humano. Percebam? Então aqui a gente vai partir de alguns princípios de natureza da mente para tentar entender, será que é possível então uma máquina ter mente? Na verdade, é um problema filosófico, é difícil de chegar a uma conclusão muito definitiva. Mas se formos, por exemplo, por essa ideia de dualismo, que está um pouco ultrapassada, assim, mas como eu disse, ultrapassada digo na filosofia, né, de temporalmente, ela foi uma ideia que já foi rebatida algumas vezes por outras correntes, como a gente vai ver. Mas, por exemplo, o pensamento religioso ainda prevê esse tipo de natureza da mente e consciência humana. Então, para muitas religiões, vamos dizer assim, que acreditam nessa parte mais etérea, haveria um dualismo de substância, uma alma, que seria uma substância pensante e ativa, que preenche essa carcaça passiva que é o corpo, por exemplo. Aí nós temos, por exemplo, a ideia do materialismo, que seria o. Deixa eu buscar aqui a imagem aqui. Ó, materialismo, que seria uma união, basicamente, de alma e mente numa matéria só. Então, a, na verdade, essa manifestação da alma nem teria uma segunda substância, né? Seria uma substância só, baseada na materialidade, que é como mais ou menos o Cauê estava dizendo ali. Na verdade, ele usa outros elementos de funcionalismo que a gente vai chegar já daqui a pouquinho. Mas então, materialismo seria pensar que ah, só existe uma manifestação de matéria de substância, vamos dizer assim, que seria a própria matéria. Então, se eu pegasse o meu próprio cérebro e copiasse cada elemento físico dele, ou seja, copiasse cada entranha numa mesma base de matéria, então, é como se nós, sei lá, reproduzíssemos em laboratório uma massa e depois fizéssemos os mesmos sulcos, os mesmos detalhes, moldasse da mesma forma que o meu cérebro é moldado, para fazer então um segundo cérebro meu. Então, segundo essa ideia de materialismo, seria possível então fazer um clone meu com as mesmas memórias, com as mesmas formas de pensar, porque eu conseguiria copiar, vamos dizer assim, se eu quisesse imprimir de forma 3D, né, nessa matéria, exatamente o que está dentro da minha cabeça, depois de fazer um escaneamento, eu conseguiria então reproduzir exatamente o que eu penso, o que eu sinto, como eu analiso as coisas. Então, a ideia da mente está associada diretamente à ideia da matéria. Então, o materialismo, diferentemente do dualismo, como nós vimos agora, ele já prevê que está tudo numa substância só e a própria matéria. Então, a partir dessa ideia, já seria mais possível pensar no que o Cauê Moura disse no vídeo dele, que é possível sim uma máquina replicando exatamente a mesma estrutura física do meu cérebro conseguir chegar na mesma capacidade de de argumentação descritiva que, no caso, a gente poderia até entender como uma cópia perfeita, e assim, então, essa inteligência poderia ter até o que nós chamamos de inteligência, mente, né? Mas nós temos enfim, tem aqui outras formas outras formas de pensar a natureza da mente. Eu não quero passar por todos com muito detalhe. E aqui você pode ver a imagem que divide, por exemplo, a partir da pergunta, né? Se uma cópia humana perfeita possui uma consciência, isso é exatamente semelhante à original, né? E aí do lado esquerdo sim, então o materialismo, como diz, cai nessa ideia, já o dualismo cai completamente oposto. Não tem como replicar porque está na alma, e a alma é única, né? Seria essa a ideia. Já o funcionalismo, que está no meio ali, que a gente consegue ver que meio que pega um pouco de cada coisa, vamos dizer assim, que seria uma das mais sofisticadas dessas ideias, porque ela junta um pouquinho do que apareceu em todas as outras. Então, deixa eu pegar aqui. Então, o funcionalismo, como o próprio nome diz, vai se basear nas funções da mente. Então, se nós pensarmos o que define um motor de carro, vamos pensar assim. O motor de carro ele recebe combustível e transforma esse combustível por meio de algumas reações lá em movimento cinético, vamos pensar assim. Então, qualquer coisa que conseguisse executar as mesmas funções de um motor conseguiria então poderia ser chamado de motor. Então, eu poderia, por analogia, chamar qualquer coisa a partir de um combustível por exemplo, faz o movimento cinético aparecer. Então, qualquer coisa que fizesse essa função poderia então ser chamada de motor. E é exatamente essa a ideia do funcionalismo. Seria então pensar que se a mente, como nós entendemos, essa inteligência humana, consegue, por exemplo, resolver um problema matemático, consegue criar formas de música, vamos pensar assim, consegue elaborar formas harmônicas de música e criar uma música nova. Então, essa corrente pensa que
pensa quais são os dados de entrada e quais são os dados de saída. E o que conseguir reproduzir isso poderia então ser chamado de mente, ou poderia ser chamado de consciência, né? Eu tenho até aqui alguns exemplos, por exemplo. Então seria então esses estados mentais seriam causados, eles seriam constituídos pelas relações causais existentes entre eles, né? Seria então, por exemplo, todas as entradas que no final geram um certo resultado, poderia então ser chamado de mente. E isso é uma ideia que se usa muito na inteligência artificial e se usa muito quando se fala, por exemplo, nessa possibilidade da máquina poder pensar ou ter consciência. Ou seja, do jeito que o Kawamura está descrevendo, como muita gente pensa hoje, como eu disse, essa é uma das correntes mais desenvolvidas desse mundo ou mais usada nesse mundo das inteligências artificiais, é pensar que se o cérebro consegue fazer com esses dados consegue ter esses resultados, a máquina, se conseguir fazer isso, pode então ser classificada como algo que possui mente. Essa é a ideia. O meu problema com isso, particularmente aqui, é pensar que quais são os limites do que essa máquina pode fazer. Mas a gente já vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Eu só queria dar uma introdução do que então como que se começa a abordar filosoficamente esse problema do que é mente, não é mente, será que tem consciência, não tem consciência. Então a gente vai agora continuar vendo o vídeo para já depois entrar um pouco mais em detalhes sobre quais são as limitações do que se pode entender como consciência nesse caso.